Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Long Reach. Mais um jogo de terror indie aqui no canal. The Long Reach é um jogo da Ucrânia, o primeiro jogo de um estúdio chamado Painted Black Games, um estúdio de 4 pessoas. E 2018 não tem sido um ano muito bom para jogos de terror, né? E mais uma vez os indies se destacam cada vez mais. Ano passado os grandes jogos, pelo menos para mim, de terror foram jogos indies, né? O Home Sweet Home da Indonésia, o Detention de Taiwan, e dessa vez a gente teve recentemente, eu até falei aqui no canal do Garage, um jogo russo, que inclusive saiu para Steam, ele era até então exclusivo de Switch, e o Long Reach é um jogo que eu deixei passar quando saiu no PC em março, e agora ele chega aos consoles. E foi um jogo que eu joguei assim numa paulada só. Comecei e terminei e ele foi extremamente impactante para mim. E antes de começar a jogar, eu dei uma pesquisada e fui ler um pouco sobre essa Painted Black Games. E aí cheguei no press kit do jogo e soube que as grandes influências para o jogo ser feito são coisas meio antigas, tipo Doom, Resident Evil, e coisas extremamente recentes, tipo Lone Survivor e The Last Door. E é muito legal ver que eles têm esse panorama de terror, tanto velho quanto novo, porque Lone Survivor e The Last Door eu considero dos grandes jogos de terror dos últimos anos. E são jogos indie em essência, assim. No caso do Lone Survivor, feito por um cara só, o Jasper Byrne, um cara que eu gosto muito. Então é legal ver por esse lado. Se você começa a jogar, você já, caso você tenha essa base de The Cat Lady, jogos do Ray Mikowski, ou mesmo Lone Survivor, a identificação já é imediata. Porque você já vai ver que é aquele esquema 2D, pixel art, totalmente retrô, com gameplay só para a esquerda e para a direita. Então ele é um point and click que você controla o personagem só para a esquerda e para a direita. Ao contrário do Lone Survivor, ele não tem aqueles mapas super complexos, inclusive com o personagem rabiscando o mapa no esquema Silent Hill. Ele pede que você decore toda a sua planta lá onde estão as suas salas para você navegar. O jogo ele pede isso. E também lendo mais sobre, a proposta desses caras era fazer um jogo de terror pé no chão. Tipo, que você poderia... acontecimentos que poderiam acontecer na esquina da tua casa. Então não tem nada de sobrenatural, de fantasioso, de sci-fi. Quando você começa o jogo, você já sente isso. Você controla um personagem chamado Calvin logo no começo, que está indo até uma loja de esquina para comprar coisas, né? Comprar coisas para casa. Basicamente esse é o comecinho do jogo. Acontece uma grande reviravolta no começo e você já é jogado por um personagem chamado Stuart, que ele trabalha num laboratório. E o jogo se passa dentro desse laboratório, grande parte dele. Ele é pensado meio que fragmentado, são trechos que você joga e você completa e vai para o próximo, e nem sempre esses trechos são conectados assim linearmente, a história toda faz sentido no todo. E é um jogo que ele tem suas origens lá atrás, no survival horror lá de Resident Evil e Alone in the Dark, mas também antes até, lá nos point and clicks mais antigos, porque ele é basicamente um jogo de você coletar itens e usar esses itens em determinados lugares. E uma das coisas que eu mais gostei é que você precisa prestar muita atenção no cenário para pegar esses itens e saber onde você vai poder interagir. Não tem nada te indicando, ou brilhando, ou piscando, para que você saiba para onde ir ou nada do tipo. Você precisa prestar bastante atenção mesmo. Quando o personagem chega próximo de uma caneca, essa caneca pequenininha vai ficar contornada e você vai conseguir pegar ela. E o que você vai fazer com essa caneca? Também é um outro problema que eu já comentei aqui várias vezes de jogos de terror, que o personagem pega itens meio que sem propósito. Dentre tantos itens aqui em cima dessa mesa, eu vou pegar essa caneta. Porque, sei lá por quê. Poucos jogos pegam uma mecânica e mudam isso. O Siren talvez seja o único, um dos únicos, que você precisa de propósito para pegar um item. Mas o jogo ele funciona assim. Não existe combate no jogo, você consegue se esgueirar e se esconder de inimigos. Claro que acontece alguma coisa muito catastrófica nesse laboratório, e, por exemplo, o amigo do Stuart, que é esse personagem que a gente controla, ele já meio que se comporta como se fosse um cachorro no começo do jogo. Ele é um cientista também. Acontece alguma coisa ali, em minutos de jogo o cara já tá correndo de 4 pelo laboratório, farejando e atacando, tipo, o que aconteceu com esse cara. E esse jogo, ele vai bem fundo na proposta dele. Ele se leva extremamente a sério, o que eu gosto muito. E a pixel art detalhada e o grafismo, né, ele é extremamente gore, extremamente sangrento, colabora com essa ideia dessa seriedade da trama. Então, além desse lance de a gente coletar itens, se esconder e se esgueirar de inimigos, também tem as conversas com os personagens, que talvez, por mais que sejam conversas boas, talvez seja esse o ponto meio titubeante do jogo, porque assim, ele te dá opções de resposta, mas o jogo ele não ramifica tanto assim quanto parece. Quando eu terminei o jogo, ele te dá a opção de 2 finais, eu recomecei imediatamente para poder jogar alguns trechos
e responder coisas diferentes. Você vai ter outras reações dos personagens, são personagens extremamente interessantes, especialmente uma personagem chamada Shelley, que é uma das cientistas cabeça aí do laboratório, um personagem excelente. Então você vai ter outras reações desses personagens, mas não muda o desenrolar das coisas. Então é nesse sentido que a decepção vem desses diálogos, mesmo porque os diálogos são muito bons. Eu fiquei meio com raivinha do Stuart no começo, porque ele meio que se encaixava nessa categoria de personagem meio nerd, que faz referência à cultura pop o tempo inteiro. Isso meio que me cansou, mas isso foi mudando conforme a coisa foi ficando séria com a história. E ele foi deixando de lado as piadinhas, meio que nem tinha tempo de fazer isso mais, nem conseguia tirar de onde essas piadas, por conta da seriedade, do ar grotesco e das coisas bizarras que vão acontecendo na história. Ele não é excessivamente difícil, assim, eu cito o point and click antigo e já dá meio que um medo, porque jogos tipo Day of the Tentacle ou Full Throttle são jogos difíceis, então ele não vai para esse lado. É legal você descobrir onde você usa esse ou aquele item, é sempre uma sacada inteligente, assim. Não é genial, mas eu achei sempre uma bela sacada, como por exemplo no começo do jogo, que você pega desse amigo do Stuart, que se transformou em cachorro, um brinquedo de arremessar, tipo um flush toy lá, tipo um bichinho de plástico, e para você fazer uso de um elevador que o botão está quebrado, você precisa afiar ele em uma máquina de refrigerantes com o vidro quebrado. E aí você afia esse plástico, você consegue enfiar ali no soquete do elevador para poder chamar. Esse tipo de coisa acontece constantemente no jogo, é sempre além do óbvio. Eu achei isso muito legal. Ficar empacado nesse tipo de jogo, ficar com inimigos atrás de você, se escondendo até o ponto que você decora todo aquele lugar, e aí você acha aquele item que te faltava e você usa, é uma característica muito básica de jogo de sobrevivência de terror, que eu gosto muito. Então ele conversa muito com essa geração lá do começo do PlayStation 1 de jogo de terror, ao mesmo tempo que ele tem uma pixel art, ele tem esse visual retrô, mas é muito bem feito. E aí o maior destaque que eu posso dar para esse jogo é com relação à trilha sonora, porque eu acho que esses jogos que são assumidamente retrô e trazem uma trilha e efeitos sonoros muito tecnicamente bons, né, não condiz com o visual, no sentido de ser tecnicamente ao dia de hoje, né, aos dias de hoje. Então assim, trilha sonora desse jogo é muito incrível, efeitos de áudio são grotescos, perturbadores, vale a pena jogar com o headset, porque baita experiência. Umas 3 horinhas ali, 2 horinhas, você mata o jogo. Gostoso de ficar ali, compenetrado, uma história que vai te fazer pensar e não tem um final do tipo, tá tudo bem, não. É um final que você vai querer conversar com alguém que tenha terminado também, para discutir teorias sobre os personagens, onde a coisa vai parar. Baita jogo, gostei muito, até o momento, The Long Reach, meu jogo de terror do ano. Valeu!